tem vários momentos em que meio que pouco importa, sabe? Total. Pouco importa, assim, se eu ver... Cara, é uma caneca que ela é verde, então ok, eu vejo verde. Eu tô vendo ela verde, você tá vendo um verde diferente daquele que eu vejo. Mas assim, não é essa a verdade que importa sobre isso, né? O que importa é que a gente tá aqui conversando e falando outras coisas. Mas assim, o que eu sinto muito hoje é que existe muita discussão sobre qual que é a verdade, né? Qual que é quem que tá certo, quem tá errado, mas sobre coisas que às vezes nem importam tanto. Né? Sabe que recentemente eu li um livro de um cara que chama Ted Chiang. Ele escreve ficção científica. Ele escreveu uma história que deu origem àquele filme A Chegada, sabe? Que vem uma árvore alienígena. Você sabe o que é, não? Não, confesso que esse eu nunca vi. Anyway, mas era um livro que chamava Expiação. Expiação era um dos contos que tinha nesse livro, mas tinha um outro lá, que eu não vou lembrar qual que era o conto. Mas a ideia era mais ou menos o seguinte. Existia uma tribo indígena ali na América e vieram, vamos supor que são uns espanhóis, e eles vieram, estavam colonizando ali, organizando melhor aquela região toda, e daí eles estavam impondo que aquela tribo ela deveria se aliar com uma determinada outra, tinha outras em volta ali, e daí essa tribo falou, não, mas eu quero... O nosso aliado, na verdade, é esse outro. Então, assim, tinha um embate ali político, né? De quem que eles seriam aliados. E a tribo defendia o seguinte, não, mas a gente é aliado dessa aqui porque nós somos descendentes dele. Aí tinha um cara nessa tribo que ele começou a estudar a ler, escrever, ele aprendeu a ler e escrever, e em dado momento ele foi para a cidade, daí ele falou, não, deixa eu ver os registros que tinham sobre as nossas tribos para saber realmente de onde que qual que é a nossa origem. E daí ele chegou à conclusão que a origem deles não era a mesma que estava sendo contada ali que contavam as histórias. E daí ele chegou para o chefe da tribo e falou, não, mas essa não é a verdade. A verdade é que a gente, na verdade, é descendente do outro lá, porque eu vi o que estava escrito. E daí o cara da tribo olhou assim e falou assim, tudo bem, pode estar escrito aí, mas assim, existem outras coisas que são mais importantes, porque a relação que a gente precisa ter é com esse outro pessoal. Então, assim, e ele coloca nesse livro esse embate da cultura, né? A gente tem muito essa cultura não, eu preciso buscar a verdade pelo que está escrito, porque não, vamos avaliar ali qual que é a coloração do verde, porque é a verdade da comprovação, né? Mas assim, em muitas situações tem outras coisas que são muito mais importantes do que necessariamente a definição de qual que é essa verdade. E no caso ali era uma relação era relacional, né? Não, eu preciso me aliar com esse aqui porque a gente tem todo o histórico, não é assim, eu não preciso me amoldar ao conto em si para poder... porque sim, existem outras coisas que são mais importantes nessa discussão.